Senhor presidente, caros vereadores e vereadoras, telespectadores do Canal 16, estamos frente a missões e atribuições institucionais a nós parlamentares. Temos a missão de legislar, temos a missão de julgar, de fiscalizar e também de votar. E este é um projeto, vereadores, que engloba tudo isso. Nós iremos julgar, através do nosso voto, aquilo que já foi julgado e aprovado por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que são as contas do ex-prefeito de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho, no que tange ao ano fiscal de 2015. E essas contas do ano fiscal, está aí toda a contabilidade da administração direta e indireta, estão elencados toda a receita orçamentária, as despesas que se efetuaram, os projetos, as ações, os programas, os gastos, os investimentos, tudo isso elencado no projeto, à disposição dos nobres pares, e que teve acolhida unânime em 2017 por aquele Tribunal de Contas. Então é importante a nossa missão, e eu não poderia deixar de também fazer as minhas considerações enquanto parlamentar, enquanto cidadão dessa cidade, mas também enquanto presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que tem a atribuição, a missão institucional de fazê-lo. E digamos que 2015 foi um ano de crise no país. E nós precisamos ressaltar alguns aspectos e rememorar algumas ações do governo Alceu e Antônio Feldman, dentre algumas revoluções que foram feitas naquele governo, sim, revoluções que nós fizemos. Nós tivemos ações muito importantes na questão do saneamento básico, no abastecimento de água, no tratamento do lixo, da reciclagem, no tratamento de esgoto. A nossa cidade é modelo nesse quesito para o país. Nós tivemos obras viárias, vereador Renato de Oliveira, revolucionárias, que vão aí durar 20, 25, 30 anos hoje para atender o transporte coletivo das pessoas do nosso município. Nós tivemos asfaltamento do interior, que já agora se encaminha para a terceira etapa com outro nome, respeitamos a nomenclatura, mas é preciso dar continuidade também ao atendimento do nosso homem do campo da colônia. Nós tivemos uma prioridade muito forte, que nós precisamos destacar, até porque fomos instados, com relação a algumas coisas na saúde, de ter sido o pior prefeito de Caxias do Sul, o que não é uma verdade, e eu trato como um desrespeito, porque nós precisamos respeitar aqueles que já passaram, aqueles que governaram, aqueles que foram eleitos e tiveram aprovação nas suas contas, nas suas administrações. Nós tivemos fortemente nesse lado da educação, e no lado da saúde, eu gostaria de citar somente algumas. Nós não deixamos o Pompeia e o Hospital Geral na mão. Nós aportamos lá R$500 mil mensais para que os atendimentos em saúde, no exames, procedimentos de consultas, atendimento de pessoas, pagamento de funcionários, nós fomos diligentes nesse sentido. Nós fomos, no nosso governo em 2013, a primeira cidade no país, o primeiro município a fazer adesão ao programa Mais Médicos. Não tivemos preconceito naquela época, e semana que vem nós vamos reajustar os valores. Já em novembro de 2013, vereador Denise, nós estávamos recebendo 6 médicos do programa federal, que vinham da Venezuela, que vinham de Cuba, que vinham de Honduras. Tratamos eles com respeito, e eles foram aprovados nas suas UBS, porque atendiam com dignidade, aprenderam a falar o português. Por quê? Porque nós tínhamos preocupação com a saúde, nós tínhamos preocupação em tratar os médicos com a dignidade que eles mereciam, porque eles tratam da saúde da população. Nós reduzimos a mortalidade infantil no município de 13 para 9,6 a cada 1.000 nascidos. Nós tivemos um decréscimo, uma redução nas mortes de câncer de mama em 24% com o Vigimama, um programa revolucionário da ex-vereadora Geni Petef e da administração Sartori. Nós ampliamos, vereador Renato de Oliveira, as equipes de estratégia de saúde da família, que atende a base da saúde junto às famílias dos bairros. Os usuários avaliaram as UBSs acima da média. Zeramos com os mutirões da traumato-ortopedia. Isso não é pouca coisa. Nós inauguramos as UBSs do Campo da Serra, no Diamantino. Isso não é pouca coisa. Eu peço ao nosso líder... Declaração de líder da bancada do PDT para continuar. Declaração de líder da bancada do PDT. Sai com a palavra o vereador Gustavo Toico. Muito obrigado, vereador Rafael. Eu estou falando em algumas ações no campo da saúde, que é tão vital, que as contas, o Tribunal de Contas, a Constituição nos obriga a aplicar percentuais
e nós sempre aplicamos a maior no campo da saúde e na educação. Nós ampliamos as melhorias da UBS do Pioneiro, do Tijuca, do Planalto, da Rio Branco, a construção da UBS do São Vicente, da Cristo Redentor, que está pronta, e por que ela não começa a funcionar? Então, assim, eu diria que nós fomos muito fortes na questão da saúde. Inúmeras premiações, vereador Cassina, em 4 anos. Não teve ano de 2013, 14, 15, 16 que nós não tivemos premiações, mas notadamente as maiores premiações, aquelas que eram mais prestigiadas, foi por causa da austeridade fiscal, no cuidado com o dinheiro público que nós tivemos, na transparência, né, nos recursos públicos. 2015... E eu queria destacar, porque analisei as contas, sim, da gestão Alceu, enquanto presidente da nossa comissão, e eu queria destacar um quesito muito importante, que foi o atendimento da educação infantil. Eu preciso fazer esse destaque na questão da educação infantil. Essas ações, né, que nós tivemos para suprir as vagas no campo da educação infantil, tanto nos convênios que fizemos com as entidades filantrópicas, bem como na compra de vagas que conveniamos com as instituições particulares, né? Sempre foram aprovadas pelo Ministério da Educação, inclusive com o repasse do Fundeb. Então, agimos em cima da lei. A oferta de creche pré-escola sempre versou, sempre teve a direção no governo Alceu, o interesse público, prestigiar as crianças com vulnerabilidade, as famílias que mais ganhavam, sempre teve isso. Os convênios sempre foram a base da lei, né, da transparência, né? O exercício de 2015, um dado muito importante que nós precisamos trazer, porque nós tivemos também economia de recursos, mas, acima de tudo, além da economia, nós tivemos a eficiência nos gastos. Só para citar um exemplo da gestão que estamos debatendo, com o convênio com as filantrópicas, nós gastamos 24 milhões. Se nós fôssemos o município, estivesse assumindo ele tão somente, nós teríamos um gasto de 38 milhões, ou seja, 14 milhões só em educação infantil nós tivemos em eficiência administrativa. Isso foi um grande ganho, né? O prefeito Alceu, vice Toninho, à época, secretária Marléa, cumpriu. Foi muito forte e austero na educação infantil, mas sempre de forma lícita, econômica e eficiente. Tivemos a construção de 9 escolas de educação infantil, isso foi um recorde em nosso município, aberturas de turmas para abarcar aquilo que a LDB exige, que são crianças de 4 a 5 anos já frequentando a escola de ensino fundamental, obras para ampliar salas de aula nas escolas para receber as crianças de 4 a 5 anos. Sem dúvida, eu diria que ocorreu uma evolução substancial, né, pelo atendimento na educação infantil, senhor presidente. Nós atendemos, sim, vou lhe considerar pleno a meta do Plano Nacional de Educação, vereador Cassina, para a faixa etária de 0 a 3 anos. Então, ficou muito evidente, patente, é só analisar os números e fazer as comparações da evolução que teve o governo Alceu Barbosa Velho e Toninho na educação infantil. O atendimento, e esse é um dado importante, porque contra números não tem outro argumento, né? O atendimento saltou de 4.173 vagas em 2012 para 10.797 até agosto de 2016. Ou seja, o nosso governo, que Vossa Excelência fez parte, vereador Cassina, promoveu a abertura de 6.624 vagas novas. Repetindo, 6.624 vagas novas. Ou seja, teve um aumento de 158% em relação a 2012, quando o prefeito Alceu também era vice do Sartori. Então, eu vejo que foi um passo importante, queridos colegas, foi o maior crescimento de oferta de educação infantil já visto na cidade, né? Não tem percentuais similares em outros municípios do país, e eu lhe concedo uma parte, vereador Cassini, e continuo na sequência. Dentro desse seu mesmo assunto, vereador Toigo, a educação infantil é vital aqui, é um problema seríssimo e crônico do município, né? E nós estamos apresentando uma indicação para que a Prefeitura Municipal faça uma parceria com os padres capuchinhos para utilizar a estrutura do ginásio Santo Antônio, que está parado lá há um bom tempo,
aluga-se, né? Uma estrutura pronta e atenderia com muita propriedade toda aquela região que é carente de vagas na educação infantil. E teria que ser na forma de parceria, né? Porque, como é de propriedade dos capuchinhos, então a parceria com a Alefã aí está caindo de maduro ou com mão amiga, apenas o município ajudaria no pagamento do aluguel e a compra de vagas, e imediatamente se coloca mais 100 e poucas crianças aí, só com um pouquinho de esforço, é para já que se consegue isso aí. Muito obrigado, vereador Cassina. Então, eu entendo que os investimentos de 2015, das contas que estamos a julgar o parecer do Tribunal de Contas em educação infantil, eles passaram de 24 milhões e 400 para um valor estimado em 53 milhões. Ou seja, nós tivemos um aumento de 237% e que, lógico, o vereador Bandeira merece um destaque por parte desse vereador. Então, eu entendo que sim, né, a administração, nós tivemos uma crítica muito forte do vereador Renato, a administração pública, né, eu entendo que o governo Alceu, o governo Toninho, foi um governo probo, foi um governo eficiente, foi um governo sério. Muitos dos vereadores que estão aqui neste plenário, neste momento, e outros que já não estão mais, atenderam, serviram a administração Alceu. Então, quando nós falamos que o prefeito Alceu foi o pior prefeito da história, nós estamos também manchando, denegrindo, desrespeitando os parlamentares que atuaram naquela administração. Porque todos aqui foi um time competente, um time sério, um time dedicado à administração, né, que esteve lá governando, não é? E foi, na verdade, uma administração de grandes obras. A parte da saúde, a parte da educação, que nós tivemos os percentuais garantidos da Constituição, nós tivemos áreas viárias importantes, na área educacional. Volto a frisar, vereador Renato, a importância que Vossa Excelência teve à frente da Secretaria de Habitação, né, tocando os projetos na área habitacional, notadamente dando seguimento àquilo que o vereador Cassina fez do Rota Nova, atendendo mais de 400 pessoas, isso foi uma revolução também. Esses aportes e as prestações de contas estão aí para ser vistas, os relatórios da gestão fiscal dos governos sempre são feitos de 3 em 3 meses, e nós percebemos que nos últimos 12 anos, inclusive no primeiro ano do prefeito Daniel Guerra, foi dado continuidade, né, foi obedecido os percentuais mínimos em educação, em saúde, os gastos com servidores sempre foram gastos a contento, também foram respeitados, né? E dizer também, né, quando a gente fala, o prefeito Alceu, nos seus 4 anos, não teve nenhum pedido de cassação que ingressou nessa casa. Isso tem que se destacar também, né? É preciso respeitar, frisar de novo quem já passou, quem já governou, quem colocou o seu CPF à prova. Nós precisamos, não podemos desdenhar ou esquecer ou desrespeitar isso. Nós precisamos realmente ter, né, toda uma consideração, é para frente que se anda, essa casa tem como colaborar, tem como ajudar, né, nos problemas do município, e justamente é isso que a nossa comunidade espera de nós. Então, presidente, nesse primeiro momento em que ocupo, né, normalmente não discuto projetos na primeira discussão, mas nós precisaríamos trazer esses dados, principalmente no que tange à saúde e à educação infantil, que foram investimentos sérios, vultosos e robustos e de extrema probidade administrativa por parte do ex-prefeito Alceu. Nós precisaríamos, sim, colocar alguns índices, algumas situações, colocar a pratos limpos, vamos dizer assim, o que aconteceu naquela gestão de 2015, que, na minha opinião, foi modelar, e é por isso que a comissão, por unanimidade, está acolhendo o parecer prévio por aprovação unânime das contas daquele gestor no ano de 2015. Sua parte, vereador Rafael. Vereador, essa retrospectiva que o senhor faz, no ano de 2015 foram lançadas 7 grandes obras, que inclusive todas elas estão para ser inauguradas pelo atual prefeito. Cito exemplo, a UBS do São Vicente, que está quase pronta, a UBS do bairro Cristo Redentor, que o senhor já citou, 1 ano e 2 meses pronta, a Escola Marquinhos, que está em funcionamento, o Complexo do Beltrão de Queiroz, obras essas que foram lá elencadas lá no ano de 2015 como prioridade e foi dado início. E, vereador, a sua fala elucida bem, tão bons que foram esses secretários e CCs, servidores, que estão aqui ocupando o cargo, o vereador Kiko, o vereador Ueso, o vereador
Ricardo, o vereador Renato Oliveira, o vereador Tomé, o vereador Adiló, diferente de outro que teve que esperar uma boquinha para poder estar aqui, de tão bom que foi o vereador que teve que esperar uma boquinha. Agora os demais foram tão ótimos servidores que estão aqui ocupando legitimamente pelo voto. Obrigado. Muito obrigado e finalizo, presidente, dizendo que a gestão ao seu Toninho não fez tudo, tivemos problemas, mas muitas obras demos continuidade do governo Sartori, outras obras também foram dadas continuidades pelo Alceu e tem algumas obras que estão sendo dadas continuidade também pelo governo Daniel Guerra. Agora espero que também o governo municipal, né, não descuide principalmente das 4 joias que nós temos, que é a Codeca, o SAMAI, a FAS e o IPAM. Que tenhamos respeito com essas entidades que são patrimônios da administração deste município. Muito obrigado, presidente. Encerro aqui minha fala.